Irmãos, que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco nesta noite, amém? Mais uma vez, estamos alegres de estarmos aqui na casa do Senhor, dia do Senhor. Nosso pastor, irmãos, está lá na sede e novamente ele pediu que eu estivesse aqui nesta noite fazendo a exposição da palavra de Deus. E como nós já temos o conhecimento da programação da igreja deste ano, eu quero convidá-los que abram a palavra de Deus lá no livro Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estar dando início a uma série de estudo deste livro. Por isso, eu gostaria que os irmãos olhassem para o capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, onde vamos estar fazendo a leitura desse texto e vamos olharmos para essa parte desse texto, deste livro, pensando na perspectiva de que Cristo continua a sua obra e uma igreja que chamada a avançar na missão pelo poder do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de me ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vou fazer mais uma oração, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra nessa noite, dia do Senhor, dia de alegria, dia que a igreja, ó Pai, tem esse privilégio de fazer leitura da palavra, cantar louvores, se apresentar diante do Senhor como povo santo, povo redimido. Nós somos tão gratos, ó Pai, pela tua bondade, tua misericórdia, e considerando a leitura desse texto nessa noite, nós suplicamos, ó Pai, fale conosco, nos conduza ao Senhor, nos dando, ó Pai, um coração receptivo da tua palavra. À medida que ela estiver sendo exposta, ó Deus, nós possamos recebê-la com alegria, Senhor, e ela possa, Senhor, transformar o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas vidas em teu reino. E assim, ó Pai, nós suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse ano a gente vai aprender, vamos olhar para o ensino que esses livros, essas cartas têm a nos ensinar. E o livro de Atos, irmãos, vai ser o que vamos iniciar neste começo de ano, a exposição. E precisamos entender um pouco o contexto histórico, quem escreveu este livro, qual a importância dele para a igreja, que implicações tem o conteúdo desse livro na nossa vida como crentes. Primeiro, nós precisamos compreender, irmãos, que este livro, o livro de Atos dos Apóstolos, ele ocupa um lugar singular nas Escrituras. Nós observamos que o Novo Testamento, ele é o único livro histórico que tem incluído no cano do Novo Testamento. E ele não é podemos dizer assim, um apêndice, nenhum complemento opcional. Ele tem uma importância. Ele faz uma ponte aí entre os evangelhos e as cartas
as epístolas pastorais de Paulo aos Romanos, todas as cartas que nós temos no Novo Testamento. Nós precisamos pensar, irmão, que sem Atos dos Apóstolos, nós talvez não saberíamos aí o que sucedeu nos primeiros anos da igreja. Nós conheceríamos sobre o Evangelho, sobre o que Cristo fez no seu ministério terreno, mas talvez nós não teríamos conhecimento como foi os primeiros anos da igreja na terra. E ele nos apresenta esse aspecto. Nós recebemos da parte de Deus essas informações através do livro de Atos. E Atos, ele nos ensina uma verdade fundamental, que a fé cristã não nasce no campo das ideias humanas. Não foi um pensamento, não foi uma ideologia humana, mas há uma história concreta em torno da nossa fé. E nós vemos isso, irmãos. E o livro de Atos nos conduz de forma graciosa com essa verdade absoluta, e nos conduz aí de forma soberana por parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O autor, irmãos, a tradição cristã nos afirma que foi Lucas, o médico amado, aquele que foi um historiador, o que foi aí companheiro do apóstolo Paulo a partir da segunda viagem missionária, o livro termina Paulo na sua prisão domiciliar em Roma. Então, Lucas é esse historiador, foi alguém que se dedicou a pesquisar sobre a história do Evangelho, sobre a história de Jesus Cristo e sobre a igreja, e apresentar a igreja do Senhor aos seus leitores, que veio ler esse livro até o nosso tempo. O livro, possivelmente, irmãos, foi escrito, talvez aí entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Isso é só para a gente ficar situado com relação ao período histórico. Provavelmente em Roma, durante o período que Paulo esteve ali em prisão domiciliar. Então, nós entendemos dessa forma. E a fonte histórica que Lucas, possivelmente, e nós temos aí estudiosos que defendem, foi testemunhas vivas, oculares, que tiveram presente com Jesus, inclusive os apóstolos, a própria mãe de Jesus Cristo, e ele mesmo testemunhou o que ele relata aí já a partir da segunda parte do livro, a partir do capítulo 16 até o capítulo 28, nós temos aí no livro de Atos, ele, como nós entendemos, ele mesmo se incluindo nas viagens missionárias, falando que participou e viu tudo o que estava acontecendo. Então, Lucas escreve, irmãos, quando a igreja ela estava aí se expandindo, antes das grandes perseguições feitas pelos os grandes imperadores, um exemplo, o próprio Nero. Por isso, irmãos, o livro ele termina com uma nota teológica, e poderosa. O Evangelho é anunciado sem impedimento. Então, esse período é o período que Lucas escreve. Ele nos lembra, irmãos, que o cristianismo ele não é um mito, não é uma ideia mitológica, nem uma construção ideológica, como muitas das vezes nós deparamos com alguém que fala isso, mas um testemunho histórico, verdadeiro, cuidadosamente aí registrado por esse cooperador do reino de Deus. Portanto, irmãos, a nossa fé não é algo inventado, não foi algo criado pela sabedoria humana. Atos cobre, irmãos, aí cerca de 30 anos da igreja. Os primeiros 30 anos da igreja são decisivos na história a que podemos pensar do cristianismo. Desde a ascensão de Cristo até o Evangelho chegando até Roma. Então esse período é o período histórico deste livro.
E o livro mostra, irmãos, como uma pequena comunidade de pessoas, de homens em Jerusalém, se transforma aí em um grande povo pela ação soberana de Deus. Chegando até aqui onde onde estamos aqui nessa noite, todos nós reunidos. Poucos homens, 12 pessoas, e todo mundo conheceu a verdade do Evangelho. Então, ou seja, é um movimento que alcançou judeus e gentios. Todos aqueles que foram alcançados por essa mensagem maravilhosa, irmãos, está relacionada com esse pequeno grupo de pessoas que iniciou ali em Jerusalém. E aqui, irmãos, nós temos o fundamento da igreja, a base sólida da igreja, a sua missão, a sua vida em comunhão, sua relação com o mundo e a sua dependência do Espírito Santo. Essa é a base da igreja mostrada aqui em Atos. A mensagem de Atos, irmãos, centrada aí no livro, logo no primeiro versículo nós já percebemos isso. Ao ler o primeiro versículo, você já consegue perceber o que Lucas quer transmitir. Lucas já dá a chave do livro aqui. O Evangelho, qual leva seu nome, registrou tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, nós já temos aqui a chave da mensagem central do livro. As implicações aqui, irmãos, são bem visíveis aos nossos olhos. Veja, em Atos, Jesus continua a sua obra. Mesmo Cristo estando ausente, Cristo não está em silêncio. Ele não está alheio com relação ao seu povo. Cristo não está inativo. Cristo, ele está reinando. Ele governa, ele age por meio do Espírito Santo na igreja. Então, é isso que Lucas quer nos mostrar. É o que Lucas quer apresentar para os seus leitores. É o que ele quis apresentar aqui para o destinatário a qual ele fala aqui, Teófilo. Os historiadores, os pesquisadores advogam que possivelmente foi alguém que foi discipulado por Lucas e, ao mesmo tempo, foi alguém que financiou a pesquisa tanto do Evangelho como do Teatro dos Apóstolos. Era alguém que tinha um poder aquisitivo e uma posição social elevada. Porque no Evangelho de Lucas, ele chama ele de excelentíssimo. Então era alguém que tinha uma importância social. Atos, irmãos, não é aí, em essência, podemos dizer assim, o livro exato assim, do Atos dos Apóstolos. Isso é um nome que foi denominado logo após, porque não tem esse título no original. Tem Atos, mas não Atos dos Apóstolos. E alguns estudiosos vão dizer que aqui poderia ser Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus Cristo. Isso porque, irmãos, nós não temos todos os apóstolos citados no livro. Cita-se Paulo, cita-se Pedro, João, fala de João, de Tiago, mas os demais não falam. Isso não tem nenhuma implicação com relação a que os demais apóstolos não tiveram uma importância. Sim, irmãos, eles tiveram, mas o propósito de Lucas aqui é mostrar o progresso da igreja no decorrer da história. Então, o livro aqui, podemos pensar aqui, o ato de Cristo ressurreto. A obra de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, de forma soberanamente aí, na sua missão no mundo. Então, é nesse contexto, irmãos, que chegamos aos primeiros versículos de Atos. Antes de enviar a igreja, Jesus prometeu poder. Jesus havia prometido poder antes de dar a missão. Ele disse que vinha o Espírito antes da expansão. Vem, espera
e obedeça. Então, esse é o contexto exato da escrita deste livro. Então, o versículo 1 ao 5, irmãos, eles nos ensinam que a igreja nasce da promessa de Deus. A igreja nasce da promessa daquele que criou os céus e a terra. Não de uma força humana, não de uma obediência aí na força ou no desejo humano. Não. Mas unicamente do céu. Voltando-se, nós nos voltamos para olharmos para Deus, aquele que prometeu, aquele que cumpriu a sua promessa. O poder do Espírito Santo, não estratégia humana. Então, os versículos 1 ao 5, irmãos, a introdução nos mostra que a igreja, ela é resultado de uma promessa divina. Isso nos fortalece, isso nos dá certeza, irmãos. Isso nos conforta. Nenhuma instituição humana, irmãos, pode chegar a ter uma solidez como a igreja. Nenhuma sociedade humana, por mais séculos que se passem, como nós temos aí associações antigas na Terra, mas nenhuma se compara com a igreja. Nenhuma. Então, eu quero falar com os irmãos em alguns pontos importantes nesses versículos. O primeiro versículo, eu quero olhar para ele pensando na missão da igreja, que nasce aí da continuidade da obra de Cristo. O versículo 1, Lucas, ele diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, há essa conexão. O Evangelho de Lucas termina e Lucas inicia Atos. O Evangelho, como ele mesmo diz aqui, que foi o primeiro livro, o primeiro tratado que ele escreve, ele ensina as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Evangelho nos mostra o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. E Lucas aqui, irmão, de forma teologicamente, de forma precisa, ele nos diz que o Evangelho é o registro de tudo que Jesus fez, mas tudo que ele o que ele fez, o que ele começou a fazer e o que ele ensinou. A obra de Cristo, irmãos, não terminou na cruz. A obra de Cristo, ela continuou, ela não se encerrou aí na ressurreição, nem foi interrompida quando ele foi assunto ao céu. Hernandes Dias Lopes, irmãos, ele afirma de forma correta que Atos é o segundo volume de uma única obra. É o segundo volume de uma única obra, ou seja, o agente da missão continua sendo Cristo. O que muda, irmãos, é o modo dele agir. O que Hernandes Dias Lopes quer dizer. Agora, ele está à destra do Pai. Ele está assunto ao céu. Mostrando que Cristo não foi só um profeta, que é confirmado aqui pelos apóstolos e o seu ministério apostólico. John Stott, ele reforça aqui o contraste é entre Jesus. O contraste aqui não é entre Jesus e a igreja, mas entre dois estágios do ministério do mesmo Cristo. Não é a obra da igreja, não é a missão da igreja. Cristo continua governando a igreja. Como Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele ensina a igreja
pela sua palavra, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua salvando pecadores, ele continua chamando homens e mulheres, e cumprindo o que está em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso, irmãos, aponta, irmãos, e nos conduz a olhar e nos encoraja a ver a soberana missão de Cristo. Uma igreja que está fundamentada nessa verdade, que está amadurecida, saturada por a pregação do Evangelho, ela precisa lembrar que a missão não pertence a nossas ideias, nem a nossas criatividades, nem os projetos pessoal. Nós não inventamos missão, não. A gente não inventamos missões. Nós não vamos definir, mas nós participamos, irmãos, de uma obra que Cristo já está realizando. Nós só participamos de forma, irmãos, que isso deve nos encorajar, que nós somos cooperadores não pelas nossas forças, não pelos nossos métodos, não pelas nossas ideias, mas sobre uma ideia, sobre uma soberana vontade daquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça. Nós somos missionários, irmãos, mas participamos de uma obra que Cristo já realizou, e essa obra ele continua realizando. Você é um missionário, você participa de uma obra que Cristo já está realizando. Recebemos o Espírito Santo e nós somos encorajados a continuarmos a missão a qual Cristo iniciou. Os seus apóstolos continuou, e até hoje, irmãos, ele continua trabalhando por meio da sua igreja. O segundo ponto que eu quero olhar para esse texto junto com os irmãos é pensando que a missão ela é governada, irmãos, pelo próprio Cristo exaltado. Se os irmãos olharem para o versículo 2, o versículo 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Lucas, ele mostra aqui, irmãos, escreve que Jesus, ele sobe aos céus depois de dar mandamento aos seus discípulos. Isso não é um simples detalhe narrativo, isso é importante a gente olhar para isso. Não é só um detalhe da narrativa histórica, é teologia profunda. Aqui é teologia, irmãos, sadia. Porque, veja, em Lucas 24, os versículos 50 e 52, Lucas ele diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Os discípulos, irmãos, que depois vinham ser apóstolos, eles presenciaram algo extraordinário. O Filho de Deus sendo assunto ao céu. Eles não estavam enganados quanto a isso, porque durante os 3 anos de ministério terreno, Cristo
ensinou a eles sobre isso, que ele padeceria, que ele seria crucificado, mas ia ressuscitar e ia voltar para o Pai. Então, ou seja, Cristo, irmãos, aqui Lucas nos mostra que ele sobe, que ele está à destra do Pai e que reina. Porque o texto é bem explicativo, irmãos. Porque até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Nós temos aqui um Cristo que reina. Nós não temos um Cristo, como podemos dizer assim, martirizado. Não um Cristo que ainda está empendurado em uma cruz, mas um rei, um Senhor. A ascensão, irmão, não é uma ausência de Cristo. Não. É entronização de um rei. Ele dá mandamentos. O texto diz que ele deu mandamentos aos seus apóstolos, aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo. Isso nos mostra e nos encoraja a olhar para o mandamento de Deus com relação às missões, mostrando que há um aspecto da Trindade conectado com as missões. Mostrando que a missão, irmãos, é trinitariana, desde o início. Desde o início. O Filho ordena, o Espírito capacita, o Pai governa o plano. Como ensina João Calvino. Cristo subiu para governar a sua igreja, não para abandonar. Não para abandonar. E nós temos prova viva disso, irmãos. Você é uma prova viva disso. Não tem nenhuma instituição na terra que foi tão perseguida, irmãos, como a igreja foi e como ela é ainda perseguida. Isso não significa que ela está abandonada por Cristo, irmãos. Só prova e mostra que é Ele que governa, é Ele que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos compreender, irmãos, diante disso, que a igreja, ela precisa resistir todos os aspectos de pragmatismo que há. Ela avança, irmãos, não por inovações. É fato, eu sei que nós temos aí muitos movimentos que se denominam igrejas e tem inovado, mas nós precisamos resistirmos. Nós precisamos resistir essas inovações que não estão de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Nós precisamos avançar por obediência, por temor, por humildade à palavra do Cristo exaltado. Nós precisamos disso. Nós não precisamos de pragmatismo, nós não precisamos de métodos, mas sim de obediência e humildade, como diz o texto de Atos dos Apóstolos, que por intermédio do Espírito Santo, qual ele deu aos apóstolos. Terceiro, irmãos, eu quero olhar para esse texto com os irmãos pensando que a missão, irmãos, ela é fundada na certeza histórica da ressurreição. O versículo 3, a parte A do texto diz: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Lucas, irmãos, aqui ele faz aqui, e ele traz uma linguagem jurídica,
que ele apresenta a ressurreição não é um sentimento, nem uma experiência subjetiva, mas um fato histórico verdadeiro. Eu sei que há muitas linhas de pensamentos, irmãos, e ideologias que diz que a ressurreição do Cristo é uma invenção dos apóstolos. Defende que não houve uma ressurreição de um Cristo. Não há um Cristo histórico. Mas Lucas, ele mostra, irmãos, que ele padeceu sim, Cristo morreu sim, mas ele ressuscitou. E ele dá isso com muitas provas incontestáveis. Nós temos as Escrituras, irmãos, como nossa única regra de fé, infalível. E se ela está dizendo que o Cristo ressuscitou e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, é porque é real. É porque é verdadeiro. O estudioso, ele fala que os discípulos aqui, irmãos, eles não foram enganados por visões místicas. Eles viram. Talvez você possa até se questionar, ou pode ser até confrontado às vezes. Mas como é que você crê em um Cristo que você nunca viu? Pedro, ele diz que mesmo não vendo, nós o amamos, porque cremos pela revelação das Escrituras. Aqui está registrado, irmãos, fundamentado, a base da nossa fé, a base da missão, a ressurreição, é um fato contestável. Nenhum homem dessa terra, irmão, pode questionar esse fato, porque ele está registrado nas Escrituras. Pode até tentar, pode até debater contra isso, mas não muda o que já está escrito. Ele ressuscitou, ele se apresentou vivo. Não foi uma visão mística. Eles viram, eles tocaram, eles ouviram o Cristo ressuscitado. Porque o texto diz, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Lucas 24, 9, irmão, diz que eles tocaram nele, eles viram. Lucas, ele registra, ele escreve. Hernandes Lopes, irmão, ele afirma que o Cristo da história é o mesmo Cristo da glória. Sem ressurreição não há evangelho. Sem evangelho, irmãos, não há missão. E sem missão não há igreja. A igreja, irmãos, não testemunha de experiências vazias ou experiências pessoais, mas de fatos redentivos verdadeiros. A nossa confiança, irmãos, na missão, em fazer missão, em prosseguir pregando o Evangelho, nasce da certeza de que Cristo vive e reina e voltará. Aquele momento que você fala para alguém do amor de Cristo, é porque você confia que Ele ressuscitou, está vivo e reina e vai voltar. Essa verdade, irmãos, deve levar os nossos olhos para a eternidade. Cada dia mais obedecer e servir mais o Senhor. Não criar desculpa. Não pense eu e você que aquele grande dia que vamos nos apresentar diante de Cristo, nós vamos ter argumento contra isso. Todo membro da igreja, todo salvo na pessoa de Cristo é um missionário. Não precisa você estar afiliado a nenhuma junta missionária. Se você crê que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, que Ele reina, que Ele vai voltar, isso deve lhe impulsionar
a continuar falando do amor de Cristo. Quarto lugar, irmãos. Quero pensar com os irmãos que a missão, irmãos, proclama o reino de Deus. Versículo 3, a parte B, ele continua dizendo, depois dele ter aparecido com tantas provas incontestáveis, e durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Após a ressurreição, irmãos, Cristo não mudou a sua mensagem. Ele não veio com outro evangelho. Jesus não mudou de assunto. Ele continuou ensinando sobre o reino de Deus. O reino não é um reino político, irmãos. Não é uma ideologia, não é uma mera promessa futura. É o reino do governo soberano de Deus, inaugurado por Cristo. Imagine, irmãos, pense comigo, o privilégio daqueles homens, depois de 3 anos, ouvindo e aprendendo de Cristo, depois que ele morre e ressuscita durante 40 dias, eles permanecem ouvindo a mesma mensagem relacionada ao reino de Deus. A nossa mensagem, irmãos, da igreja no mundo, não é sobre quem vai governar o país, quem vai ser o próximo presidente em 2027. Não. O reino de Deus foi inaugurado na terra, irmãos, por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem. Tudo que está fora dessa mensagem, irmãos, é diabólico. Paulo diz que devemos ser anátema. A missão, irmãos, da igreja, o anúncio que a igreja deve fazer, irmãos, não é alta ajuda, não é prosperidade, sucesso pessoal. Não, irmãos. A igreja proclama o rei. A missão não é promover uma marca, mas anunciar o senhorio de Cristo. Nós temos o maior privilégio. Eu sei que pessoas almejam cargos importantes, isso, irmãos, é lícito. Não é errado você desejar ter um cargo melhor, talvez, na empresa que você trabalhe ou que você pretende trabalhar. Mas você já ocupa o maior cargo que existe. Você é o ministro do rei. Você é um missionário, você é parte da igreja, você é igreja. Cristo, irmão, nos chamou para isso, anunciar o reino de Deus. Nos salvou e nos redimiu, e devemos dar testemunho. Eu estava lendo esse dia no texto do demoniado gadareno, e quando ele é curado, liberto, Jesus diz: vai aos teus e anuncie o que foi feito contigo. Essa é a nossa missão. A igreja não anuncia uma mensagem de alta ajuda, mas a mensagem de um rei que reina soberanamente, que está entronizado. A mensagem dele não mudou. A mensagem dele continua até hoje. Há mais de 2000 anos, a gente continua anunciando a mensagem do reino. Quinto lugar, irmãos. Eu quero olhar para a missão dos irmãos. Que a missão, irmãos, ela avança no tempo determinado que Deus já determinou pelo seu próprio poder.
os versículos 4 e 5, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Irmãos, o interessante que aqui, o esperar aqui, não era um sinal de passividade ou de negligência, mas era obediência. Jerusalém, irmãos, era um lugar pequeno. Jerusalém não era uma cidade grande naquele período, mas ela se torna aí o lugar central do poder do Espírito Santo, porque Jesus disse: permanecer em Jerusalém. Durante esse período, Jesus, aí, ele pede aos seus discípulos, ele ordena aos seus discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revertidos. Durante esse período de 40 dias, Jesus permaneceu com os seus discípulos ali em comunhão, esteve com eles se alimentando, porque o texto diz que ele estava ali, comia com os seus discípulos, e ele determinou que eles permanecessem ali. Então nós observamos que houve esse momento de comunhão entre Cristo e seus discípulos, e ele diz para eles permanecerem em Jerusalém, porque havia uma promessa, e eles deveriam esperar por essa promessa. E o batismo aqui, irmãos, com o Espírito Santo, não é um espetáculo emocional. Lucas registra que Jesus está mostrando para eles que é uma promessa, é uma capacitação para testemunhar. Foi uma promessa feita, irmãos, ainda lá no livro do Antigo Testamento, em Joel 2, 28 e 29, apontando que a igreja nasce no céu, não na pressa humana. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque nem tudo que é com pressa significa que é vinda do alto. Porque João batizou uma multidão, irmão, de pessoas. Ele mesmo fala que era para o arrependimento. Isso só apontava, irmãos, para a necessidade do batismo messiânico com o Espírito Santo. O que aconteceu no Pentecostes. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Então, sem o Espírito, irmãos, não há missão. Sem o Espírito não há uma missão ativa. Porque, irmãos, com o Espírito a missão, ela se torna real, ela se torna um testemunho vivo. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, não há uma missão genuína, não há proclamação do Evangelho sadia, não há uma convenção. Veja que o texto, ele mostra que após ele ter tido esses momentos com o discípulo, ele diz: permaneça e até que a promessa seja derramada. E ele diz, porque o João, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dias. Então, nós precisamos, irmãos, olhar para essa realidade. O livro de Atos, irmãos, nos mostra a continuidade da obra de Cristo. Cristo, irmãos, comunica a sua obra e ele continua ela. Ele vive, ele reina, ele governa a sua igreja, ele concede o Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que não vai parar, não para. Nós não precisamos confiar em homens, mas sim em Cristo. Não confiando em nós mesmos, nós precisamos confiar em Cristo. Não temendo o mundo, mas confiando que o Senhor está guardando a sua igreja. Não correndo na frente de Deus,
mas confiando plenamente no que Cristo fez e continua fazendo. O Cristo ressuscita. Ele está exaltado de forma soberana. De forma soberana. Até que o Evangelho alcance os confins da terra. Irmãos, que promessa maravilhosa é essa? Esse Evangelho que alcançou você, ele tem a promessa que ele vai até os confins da terra. Todos os eleitos de Deus ouvirão este Evangelho. Para finalizar, para nos encorajar nesse momento que estamos vivendo hoje. Atos 1 ao 5, irmão, nos encoraja a olhar para a igreja, não a partir das nossas limitações, não das nossas fraquezas, mas a partir da obra contínua de Cristo. Jesus começou a fazer e começou a ensinar. A igreja, irmãos, a missão da igreja não é o que fazemos, mas o que Cristo continua fazendo por meio do seu Espírito. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é a nossa missão. Porque após o sofrimento, irmãos, Jesus, ele se apresentou de forma real aos seus discípulos, dando provas disso. Ele não deixou o discípulo confuso. Você não está sendo confundido com a mensagem do Evangelho, não. Ele não deixou ele desamparado, você não está desamparado. Ele caminhou com eles, ele ensinou, ele fortaleceu a fé. Cristo nunca vai enviar a igreja, irmão, sem antes instruir, sem antes confortar, sem antes confirmá-la na verdade. Nós estamos prestes a nos tornar uma igreja organizada, irmãos. Isso vai acontecer porque Cristo está no controle, irmãos. Cristo é que está liderando, é Cristo que está governando a igreja, como ensinou Calvino. A ascensão não é a ausência do governo de Cristo. A igreja pode parecer até pequena, irmãos, pode até parecer talvez insignificante diante dos olhos humanos do mundo, mas está sob o reino ativo de Cristo, está sob o reino daquele que está exaltado. Cada culto, irmãos, cada momento que temos aqui, cada pregação bíblica, irmãos, cada testemunho simples que fazemos, parte de uma missão, parte de um governo conduzido do céu. Jesus também ordenou, irmãos, que os discípulos esperassem. Ele ordenou: espere. E esperar, irmãos, não é sinônimo de fraqueza, mas é obediência. A igreja precisa reaprender que nem toda pressa, irmãos, é fé, e nem todo ativismo é missão, irmãos. A igreja não trabalha dessa forma. A obra de Deus, irmãos, nasce da dependência do Espírito e da submissão à palavra. O Espírito Santo não foi dado, irmão, para entretenimento religioso, não. O Espírito Santo, ele tem um propósito, que é capacitar o seu povo, capacitar o povo de Deus de forma espiritual. Porque sem o Espírito Santo, irmão, a igreja se torna apenas uma organização, se torna apenas uma instituição organizada com aspectos humanos. E com o Espírito, irmão, ela se torna uma testemunha viva do Cristo ressurreto. E Jesus, irmãos, ele manteve o centro da mensagem. Ele continuou ensinando e continua ensinando o reino de Deus. Nós não anunciamos sucesso humano. Nunca, irmãos, podemos pensar assim. Eu lembro que era comum a gente ouvir: vem para Jesus que você vai prosperar. Não, irmãos, nós não pregamos nós mesmos, mas um rei vivo, que reina agora e voltará. Portanto, irmãos, quando a igreja se sentir aí, talvez você possa até
olhar para as circunstâncias e pensar: estamos falhando, estamos fraquejando. Não, irmãos. Se você realmente está vivendo na dependência do Espírito Santo, lembre-se, Cristo vive. Enquanto o crescimento da igreja, as missões, elas são aí governadas por Cristo. Avancemos, continuamos de forma humilde, perseverando na esperança. Nos alegramos, irmãos, porque estamos certos de que Cristo, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concretizar até o fim. Até o fim nós seremos aí, irmãos, no último dia, agraciados com a glorificação, onde vamos estar na presença daquele. O que os discípulos viram, irmãos, nós vamos ver. Nós olhamos para Cristo com olhares da fé. Mas você e eu creio que isso nos motiva mais e mais, irmãos. Que nós vamos presenciá-lo como esses discípulos dos apóstolos naquele grande dia que viram ele assunto ao céu. E nós vamos ver ele descendo para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Que Cristo nos conceda mais oportunidade. Oremos.